Henker que vive duas vezes. Capítulo 567. Teste de qualificação. 8. Depois de colocar a Mãe Terra para dormir, Cronos governou como Deus mais superior. Ainda existiam seres divinos tão poderosos quanto Cronos, como Odin ou o Imperador Amarelo, mas ninguém ousou desafiar sua autoridade. Cronos deixou uma forte impressão em muitos seres divinos, e seus poderes, que transcendiam as leis da natureza, os tornaram cautelosos. Somente aqueles como Cernunnos, que eram fortes o suficiente para vagar sem sociedade, poderiam enfrentá-lo cara a cara. Eventualmente, Cronos foi considerado a coisa mais próxima de um imperador, além dos deuses conceituais e dos deuses progenitores. A fama da Olimpo só aumentou. As sociedades piedosas passaram a temer os titãs que lideravam o Olimpo. Ele mal consegue aguentar sua capacidade mental mais forte, mas os efeitos da maldição estão piorando. O demonismo está despertando. No entanto, Yon-Wu percebeu que Cronos estava em uma situação precária. No entanto, o próprio Cronos não estava ciente das mudanças e, quando percebeu, só pensava em superar a maldição que havia corroído Urano. Esta é a retribuição que devo suportar. Cronos não pôde contar a ninguém depois de ver o que aconteceu com Urano quando ele foi tomado pela maldição. Ele precisava plantar medo em seus inimigos e comportar-se como se fosse sentar-se no trono para sempre. Ele tinha que ser uma fortaleza inexpugnável para seus aliados. Era como um dever de casa que ele mesmo tinha que fazer. Cronos, você parece diferente hoje em dia. Aconteceu alguma coisa? É claro que Rhea, que era a mais próxima de Cronos, notou as mudanças rapidamente. Não, não é nada. No entanto, Cronos rejeitou friamente sua ajuda. Ele não queria que ela se envolvesse com seus problemas. Muito tempo se passou desde que os dois se casaram. Embora o tivessem feito por motivos políticos, já tinham um carinho de casal um pelo outro. O tempo passou e Cronos ficou mais duro como resultado da maldição. Eventualmente, ele se transformou em um tirano e rebeliões começaram a surgir aqui e ali. Alguns ocorreram em lugares que não reconheciam a autoridade do Olimpo, e também havia forças no Olimpo que também estavam descontentes com seu governo. No entanto, nenhum deles conseguiu derrotar Cronos. Ele colocou todos eles no abismo que até os deuses do Olimpo temiam ver em seus sonhos. O Tártaro. Parecia que o governo de Cronos duraria para sempre. Cronos, você está louco? Como você pôde colocar os Hecatônquiros em tal lugar? Bam, um dia, Rhea bateu a porta e invadiu o escritório de Cronos. Ela estava ofegante de tanto correr, o rosto contorcido de fúria. Cronos acabara de receber um relatório da Atlas. Ele mandou Atlas embora e se virou para Rhea com uma expressão indiferente. Foi porque ele ficou sentado no trono por muito tempo. Era difícil ver o canalha impulsivo que ele fora em sua juventude, e a única coisa que restou foram olhos frios em um rosto impassível. Rhea, este é o palácio. Que tal se comportar com mais prudência, já que as paredes têm ouvidos? Desculpe, mas não pretendo ouvir as palavras de um tirano. Eu não posso deixar isso passar. Os Hecatônquiros, por que eles estão no Tártaro? Ah, isso. Rhea ficou mais irritada com a expressão desapaixonada de Cronos. Urano estimava os Hecatônquiros tanto quanto os titãs. As criaturas de aparência monstruosa eram fortes o suficiente para dominar os titãs e também eram os guardiões do Olimpo. Se olharmos para as linhagens, os Hecatônquiros compartilhavam mais sangue com Urano do que Urano com Cronos ou Rhea. Na verdade, foi por isso que se falou no início sobre os Hecatônquiros herdarem o trono. Ao contrário dos outros titãs, que se distanciaram dos Hecatônquiros porque não queriam mais rivais, Rhea manteve uma relação especial com eles. Ela estava indo encontrá-los, apenas para descobrir que eles haviam sido encarcerados. Claro, ela não pôde evitar ficar furiosa. Porque eles pecaram. O que? Nós suprimimos Theia há algum tempo e eles foram acusados de serem seus cúmplices. Theia foi capturada antes que pudesse prosseguir com seus planos, e os Hecatônquiros só foram conversar com ela. Eles não sabiam do que se tratava. Se eles não pecaram, isso será revelado durante a investigação. Cronos. Rhea percebeu que Theia era apenas uma desculpa, e Cronos não estava planejando libertar os Hecatônquiros. Ele só queria fortalecer sua autoridade e não planejava deixar sozinho ninguém que compartilhasse o sangue de Urano. Rhea ficou ainda mais frustrada. Quem desafiaria o seu poder e a sua legitimidade como governante agora? Quanto mais o tempo passava, mais distante Cronos ficava. Ao contrário dos primeiros anos de seu governo, ele não se importava mais com as desgraças de seus irmãos nem encorajava os deuses. Ele era agora um tirano que reprimia e eliminava qualquer um que discutisse com ele. Rhea sentiu pena dele. Onde estava Cronos que corajosamente declarou avançar a missão de Urano? Quem era esse monstro em seu lugar? Ela começou a se abrir com ele, mas isso não seria mais possível. No entanto, Cronos não pareceu se importar. Em vez disso, seu olhar estava focado na barriga de Rhea. Rhea, você. Eu não quero falar com você. Você está grávida? Os olhos frios de Cronos tremeram pela primeira vez, mas Rhea cobriu a barriga e se virou. Eu disse, não quero mais falar com você. Como você pode dizer isso com meu filho na barriga? Cronos levantou-se rapidamente e agarrou o braço de Rhea. Rhea ergueu o braço para dar um tapa no marido, mas quando ele se ajoelhou e olhou para sua barriga, ela estremeceu. Cronos acariciou cuidadosamente a barriga de Rhea. Meu filho, embora os dois estivessem casados há muito tempo,
Eles ainda não tinham um filho, pois só recentemente haviam compartilhado sentimentos românticos um com o outro. Além disso, eles acharam difícil conceber um filho. No entanto, pela primeira vez, os seus esforços foram bem-sucedidos. Um sorriso apareceu no rosto de Cronos. Você tem o calor da sua mãe. Vou te chamar de Hestia para que você possa valorizar esse calor para sempre. Rhea não pôde fazer nada além de olhar para Cronos sem palavras. Após o nascimento de Hestia, o casal teve mais 2 filhas, Deméter e Hera. Então, eles tiveram filhos chamados Hades e Poseidon. Os deuses do Olimpo que estavam preocupados com a linha de sucessão respiraram aliviados. Por algum tempo, Cronos se concentrou mais na família do que em qualquer outra coisa. Rhea recuperou o riso enquanto Cronos parecia retornar ao que era antes. No entanto, a maldição da Mãe Terra ainda permanecia em uma parte do seu coração. Você está amaldiçoado, como seu pai, com a morte nas mãos de seu filho. Cronos, qual é o significado disso? O que? Não se preocupe, Rhea. Meus filhos estarão seguros em meu vazio. Para sempre. Não, não, Rhea gritou ao ver a loucura nos olhos de Cronos. Seus preciosos filhos, de Hestia a Poseidon, entraram na boca de Cronos no vazio que poderia engolir tudo no mundo. O pai atencioso que ontem ria e brincava com os filhos se foi. Rhea finalmente percebeu que Cronos não era a mesma pessoa. Ela estava olhando para algo que tinha a aparência de Cronos. No entanto, Cronos acreditava que estava agindo apenas de maneira lógica. A maldição da Mãe Terra era poderosa demais para ser ignorada, uma vez que as palavras de um deus conceitual eram vinculativas. Rhea cerrou os dentes. No mínimo, eu tenho que proteger Zeus. Ela manteve sua gravidez em segredo para surpreender Cronos. Mas agora parecia que ela tinha que continuar fazendo isso pelo bem da criança. Ela escapou do Olimpo, cheia de determinação. Seu nome é Zeus, do antigo deus dos deuses, de Els. Cresça e seja tão bom quanto ele. Rhea enxugou as lágrimas enquanto olhava para o bebê em seus braços. Ela sentiu muita pena de seu filho mais novo, que não teria o amor dos pais como os irmãos. Ela não estará muito longe daqui. Persiga ela. Ela ouviu as vozes dos perseguidores que Cronos enviou atrás dela. Eu te amo, meu filho. Rhea beijou levemente a testa de Zeus e o colocou flutuando rio abaixo. Então, ela se virou para encarar seus perseguidores. Eles não encontrariam Zeus, não importa o que acontecesse. Eu vim para matar você, Cronos. Um dia, depois de algum tempo, Zeus adulto apareceu para desafiar Cronos. Ele era um gênio que manteve suas memórias de quando era bebê e usou essas memórias para superar os obstáculos do destino e se tornar um grande ser divino. A loucura de Cronos piorou depois que ele engoliu seus filhos, e sua mente quase foi completamente infectada pela maldição. O demonismo havia colocado a razão de Cronos para dormir, e a única coisa que restou em Cronos foi um senso de dever para cumprir a missão de Urano. Ninguém pode tomar isso, meu trono, foi isso que meu pai me deixou. Para Cronos, Zeus era apenas um inimigo que atrapalhava sua missão. Ele não percebeu que Zeus havia recebido a ajuda de Oceanos para forçar Cronos a vomitar as crianças que engoliu. Pai mudou tanto. Me dói ver isso. Depois de esperar no vazio pela fuga, Hades e os outros irmãos apertaram o peito de dor ao verem o pai caído. No entanto, pelo bem de sua mãe, Rhea, que se sacrificou para salvá-los, eles precisavam deter Cronos. A guerra começou. Foi o início da primeira titanomaquia. Depois de liderar o longo caminho para a vitória, os 3 novos governantes do Olimpo amarraram Cronos com ferro divino e tomaram suas decisões. Vou pegar a habilidade divina de Cronos. Hades roubou a habilidade divina da morte que induziu medo em incontáveis seres divinos. Eu tomarei o poder sagrado de Cronos. Poseidon tomou o poder sagrado de Urano, que permitiu que Cronos se tornasse tão poderoso. Vou aceitar a fé de Cronos. E finalmente, Zeus assumiu o controle dos templos de Cronos em todo o universo e sentou-se no trono do Olimpo. Finalmente, Cronos será encarcerado no Tártaro. Por ordem dos novos deuses supremos, Cronos foi despojado de tudo e trancado no Tártaro como os traidores. Não, sucesso pai. Derrote os traidores, lidere o Olimpo. Cronos tentou um movimento final usando o que restava de sua mente. Ele retirou o componente mais importante de sua existência, o mecanismo do relógio. Mesmo sendo devorado pelo demonismo, Cronos ocasionalmente recuperava os sentidos e fazia vários preparativos. Os domínios do tempo e da morte transcendiam as leis da natureza, por isso ele precisava organizá-los de vez em quando. Ele estava organizando suas lendas sob a palavra-chave, relógio. As molas eram o principal componente de seu mecanismo de relógio. Eles eram o núcleo e a energia, bem como as chaves que permitiam o funcionamento de Cronos. Cronos jogou a fonte no desconhecido sem que ninguém percebesse, nem mesmo o Olimpo ou o mundo celestial. Embora ele não soubesse quando isso aconteceria, um dia a primavera pousaria em algum lugar e cresceria. Isso significava que um dia ele voltaria à vida. Isso é simplesmente parte da vida. As colheitas são colhidas no outono. As plantas morrem no inverno e a primavera traz vida nova. Também vou superar esse inverno e encontrar minha primavera. Esta primavera será a semente. As fontes teceram através de universos e espaço até que finalmente chegaram a um local. Ion-Wu apertou os lábios quando viu onde a primavera caía. Era um planeta azul familiar. Terra. Foi o local de nascimento de Ion-Wu e Jeong-Wu. Ei pessoal, antes de vocês irem,
Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.